Vamos sentar. Bom dia, Maria, também está connosco, está online, portanto, está no Porto. Está muita gente online. A câmara é esta, certo? Então vou falar diretamente para as pessoas que estão. É as duas. Ok, muito bem. Para esta agora. Para as pessoas que estão online, obrigada. Devem estar ainda a descansar neste domingo de manhã, mas fiquem connosco porque esta conversa vai ser muito importante, muito relevante. Diria que vai tocar em pontos que se calhar nos deixam também um pouco desconfortáveis, mas também é bom fazermos isso para crescermos e para pensarmos em outras perspectivas. Este painel é sobre a inclusão no envelhecimento e sabemos que ela tantas vezes falha e ser mulher e envelhecer já traz consigo muita exclusão social, económica, etc. Ser mulher negra traz ainda muito mais exclusão em certos contextos e ser mulher cigana também. E vamos perceber da parte de pessoas que têm estas identidades, mas também que trabalham estes temas, de facto, o que é especial, o que é específico, o que é que tem que ser alterado, que experiências é que vivem e porque é que elas são tão marcantes e tão injustas também por vezes. Então temos aqui a Neuza Souza, a Evódia Graça e a Maria Gil também online e vamos tocar aqui em dois grandes pontos. Olá Maria, bom dia. Pronto, já vamos aqui ver o som da Maria. Olá, bom dia a todos. Bom dia Maria, está no Porto. Bem disposta? Bem disposta. Ótimo, ainda bem. É um prazer estar convosco. A Neuza Souza, vou começar aqui pela Neuza, e por tocar num ponto logo assim diretamente para agarrar a vossa atenção, que é o ponto das relações familiares, do amor e de como a pressão sobre uma mulher negra para, enfim, casar, ter filhos, começa logo muito cedo. E tu, Neuza, tens uma experiência pessoal que vais partilhar connosco, agora já disse, tens que partilhar, que mostra precisamente muito isso, a pressão que tu sentes, que é semelhante a muitas mulheres, mas que tu sentes em concreto e que tu sentiste pelo facto de o teu enquadramento familiar não ser aquele que era o expectável para muitas pessoas. Ok. Olá a todas, estão a ouvir? Estão? Sim. Olá a todas, sejam bem-vindas, não é, a este painel que acho que vai ser um painel bastante refletivo. Espero que vocês possam sair daqui hoje a questionar e a buscar mais informação e mais interação com mulheres negras, né, uma vez que estou cá para falar um pouco nesse sentido. Agora, respondendo um pouco à pergunta da Catarina, efetivamente, nós mulheres negras sofremos um pouco mais com o fator envelhecimento, não tanto no sentido dos 40, 50, como acontece com as mulheres caucasianas, mas no sentido a partir dos 25 para cima. Era isso que estava a falar com a Catarina quando estávamos a tentar preparar os tópicos para trazer-vos cá. Normalmente nós engravidamos muito cedo, é natural, é cultural as mulheres negras engravidarem antes dos 30. Antes de 30 tem mulheres negras que têm 3, 4 filhos e não é algo negativo como é visto cá na Europa, não é? Se pensarmos no continente africano. Então, nessa perspectiva, é normal não, acontece muito na nossa sociedade, é comum, mas não é normal, sermos atacadas depois de passar os 25, só temos um filho, ou não temos um filho. Acredito que a Evódia já tenha ouvido isso em casa, de como assim tu tens 30 anos e não tens filho, vais ficar para a titia. Ou como assim eu, que sou mãe, tenho um filho, ainda que seja mãe solo, só para deixar cá uma ressalva, mãe solo, são mulheres que têm 90% de responsabilidade na educação dos seus filhos, sejam elas casadas, solteiras ou viúvas. Eu, por acaso, sou solteira, sou mãe solo solteira, tive essa experiência toda, tanto durante a gravidez como pós-gravidez. Mas ficaste mãe solo logo que engravidaste, é isso? Antes de engravidar já estava já solteira. Ok. Exato, então fui mãe solo desde o início, desde que engravidei já estava mãe solo. Então as pessoas me exigem, ainda que eu não tenha o progenitor do meu filho ou o pai do meu filho presente na vida dele, as pessoas ainda exigem que eu tenha um segundo filho. Mas eu questiono, mas como assim? Se eu não tive a presença do pai, do primeiro, estão a querer que eu tenha o segundo? Eu nem marido tenho, como é que eu vou ter um segundo filho? Ou seja, é mais importante eu ser mãe
do que... Mas isso vem da tua mãe, por exemplo? Vem de toda a conjuntura, não só da minha mãe. Minha mãe agora já não ataca, nem ataca, já não faz tanta pressão. Tu já cortaste também, não é? Já cortei, já eduquei mãe. O mais importante para mim é isso. Ser mãe agora, segunda vez, já não está nos meus planos relevantes, tanto que ela diz, ainda bem que foste mãe cedo, senão acho que eu não ia ter neto. Então, é mesmo das amigas, das pessoas fora, as tias, as pessoas que me seguem. Tu não vais ter um segundo filho, ou seja, a pressão. Eu vou fazer 31 anos esse ano e já sinto a pressão de quem, se eu tivesse 40, não é? Porque acho que agora nós podemos ser mãe até aos 40 e tal, já a medicina está evoluída, então já se permite isso. Então, na nossa cultura, na cultura africana, a pressão sobre ser mãe ou sobre despachar as coisas, casar cedo, ser mãe, ter uma casa, é muito maior, é inconcebível. É inconcebível dentro da minha cultura. Eu com 31 anos ainda viver com a minha mãe só ter um filho. Porquê? Tens de ter marido. Então, o envelhecer, a partir dos 25, 26 já estamos quase que fora do esquema porque não cumprimos os ditames. São impostos por uma cultura. Pela cultura. Sim, vamos agora aqui até ao Porto com a Maria Gil, que é mulher cigana, cidadã portuguesa, que tem 4 filhos, 50 anos, portanto optou precisamente por ter várias crianças, mas deixa-me fazer-te aqui uma provocação, Maria. Da parte da sociedade que não é cigana, que não é negra, há também um grande preconceito com as pessoas ciganas que têm muitos filhos, certo? É verdade. Sim. Deixei-te de ouvir, Catarina. Sentes esse questionamento ainda e como é que também tu o entendes? Para ti e para as pessoas que tu conheces? Sim, sempre houve muito questionamento quanto a isso. Deixa-me só dizer-te que na fala da Neuza eu revi muito das expressões a que nós mulheres ciganas também estamos. Ou seja, há aqui uma proximidade de conceito muito próximo. Efetivamente, há uma pressão muito grande para que nós tenhamos filhos. Bem, as minhas saídas, vendo isto da sociedade geral portuguesa, vendo-me como uma mulher, como uma família monoparental, também sou uma mãe solo como a Neuza, e a forma como as pessoas de fora, não dentro do meu contexto social, étnico, que é de cigano, era também sempre de muita admiração, porque as pessoas ainda se espantam muito com o facto de ver crianças, principalmente de ver-se crianças no centro das cidades, que é onde eu vivo no coração do Porto, e sempre fui muito confrontada com essa questão. Mas como é que vocês, pessoas ciganas, têm muitos filhos e até costumam fazer assim alguns... Ai, perdão, que eu estou aqui com o meu material técnico todo a cair. Costumam fazer sempre muitas questões e até algumas, entre as questões, acusações e suposições acerca de que nós temos os filhos para poder oferir, por exemplo, oferir prestações sociais. Mas essas questões são levantadas de vários lugares. E deixa-me dizer que ter 4 filhos no centro de uma cidade, e deixa-me também ainda dizer que a diversidade dos meus filhos, eu tenho um dos meus filhos, que é uma rapariga, a minha filha mais nova, é birracializada. Portanto, ela é afrodescendente e é menina cigana. Então, isso sempre que provocou muita inquietação às pessoas. Inquietação e deixou de me ter alguma privacidade, porque sempre que eu me dirigia a algum lado com as crianças era sempre uma ação de espanto em todo o contexto que eu estava com as minhas crianças. Maria, aqui a Neuza partilhava, por exemplo, que a questão do envelhecimento para a mulher negra começa aos 25 anos, não é? Portanto, aos 25 anos já começa a envelhecer em termos daquilo que a sociedade entende sobre ela. Isso também acontece muito na sociedade cigana. Há mulheres, dizias-me tu, de 40 anos, ciganas, que já são avós, por exemplo.
O som. Acho que o som não está, Maria. Sim. Peço desculpa. Ok. Sim, a pressão é exatamente muito próxima da que a Neuza referiu. É há muita pressão para que as meninas, mulheres, jovens ciganas casem muito cedo. Há um amadurecimento muito acelerado da mulher cigana, que tem a ver com contextos históricos de sobrevivência e das várias exclusões que nos levam a ter comportamentos de sobrevivência. Então a pressão para que se case cedo e que se tenha imediatamente filhos é uma pressão muito forte. Vamos aqui. Sim. E traz-nos, ou seja, agora, por exemplo, olhando para trás, podemos ver vantagens nisso, ou seja, dentro deste meu olhar como mulher e cigana, consigo perceber a importância de ter os filhos cedo, mas compreendemos que a pressão sobre essa questão às vezes é também muito é exagerada e gera depois situações em que mulheres com 30 e 40 anos estejam também já fora do esquema, como disse a Neuza. E quando eu digo fora do esquema, é fora do acesso à sua espontaneidade e por aí fora. Ou seja, não é só a questão de ter que ter um marido, filhos, mas também perde-se um bocadinho a liberdade muito cedo, não é? De se poder criar, de se poder mudar de vida, de se poder ter outras... Sim. Perde-se no sentido em que ter uma família, quando vais construir uma família, todas as tuas prioridades mudam. Tendencialmente nas comunidades ciganas e nas mulheres ciganas, o cuidado e a atenção dedicada aos filhos é uma das prioridades da maioria das várias comunidades, das mulheres das várias comunidades que nós temos. E sim, perde-se aí muito porque a exigência que acarreta ter uma família e cuidados dedicados a uma família, obviamente que deixa um espaço muito pouco para uma construção social mais alargada, além desse contexto. Há pressão para nos juntarmos a alguém, idealmente um homem, para casarmos, para termos filhos, e também há pressão para mantermos essa relação independentemente daquilo que aconteça. Evódia, e tu também quebraste com um ideal projetado por outras pessoas, que se calhar para ti já não era mais esse ideal, e também sentiste que dentro da tua família cabo-verdiana, origem cabo-verdiana, a Neuza de São Tomé, também sentiste que essa sociedade cabo-verdiana também te questionou muito o porquê de quebrar com este padrão. Sim, em primeiro lugar, bom dia a todos e a todas e agradecer a oportunidade de estar aqui a partilhar um pouco do meu percurso. Então, respondendo à tua pergunta, um pouco em África, eu nasci e cresci até aos 18 anos em Cabo Verde. Eu chego a Lisboa para vir para a faculdade e a verdade é que, mesmo cá em Portugal, nós também chegamos e encaixamos num script da sociedade, que é casar, a terminar a faculdade, fazer o mestrado, ir para o doutoramento, se calhar, ter uma profissão, ter filhos. Eu sempre fui um bocado de contrariar a maré, porque tenho um espírito muito irreverente em mim desde sempre. Eu sou aquela jovem que veio para a faculdade à revelia dos meus pais, enquanto que normalmente os pais incentivam os filhos a virem para a faculdade. E então eu sempre fui sendo disruptiva na minha forma de estar na vida. A minha irmã mais nova foi mãe antes de mim, enquanto eu estava pelo mundo com o meu carry-on a enriquecer-me a nível profissional, tinha pressão de tu vais ficar para titia. Com 30 anos eu ainda não tinha os meus 2 filhos e a verdade é que a primeira vez em que eu tive uma vez mais que quebrar esse tabu foi há sensivelmente 2 anos e meio, 3 anos e meio, em que eu estava numa relação estável. Com o pai dos teus filhos? Sim, com o pai dos meus filhos, com 2 filhos maravilhosos, aquela fotografia que todos nós amamos ver nas redes sociais de uau, que família incrível. E em plena pandemia eu decido separar-me. E eu lembro de marcar uma Zoom call eu sou aquela pessoa que
informa dos acontecimentos pelo Zoom, mas quando as decisões já estão tomadas e não há volta a dar. E Mas a call foi com a tua família, não foi com o teu ex-marido? Não, só com a minha. Não. Só com os meus irmãos, com os meus 4 irmãos e a minha mãe. O meu pai nem estava presente, apenas para dizer eu vou me separar. E eu lembro-me da reação de ver toda a gente a chorar no Zoom. E só no dia seguinte é que me caiu a ficha de que toda a gente estava a chorar com pena do meu ex-companheiro. E foi quando saltaram-me assim aqueles palavrões de como assim? Mas aquilo que eu quero dizer, e respondendo à tua pergunta, é que é-nos incutido enquanto africanas, mas também muitas de vocês que estão cá enquanto portuguesas ou de outras origens, sobre aquilo que é ok nós fazermos, mas também é super importante nós ouvirmos a nossa intuição, e a minha vida tem sido muito pautada pela minha intuição de não aceitar migalhas, não aceitar menos do que aquilo que eu mereço, e, por exemplo, eu ter que me reinventar em plena pandemia, a decisão de eu é que vou sair de casa e vou começar do autêntico zero, e de viver na pele, por exemplo, determinados preconceitos. Só para enquadrar, eu sou empreendedora há 5 anos, em plena pandemia também reinventei-me com o meu trabalho e trazer mais assessoria de líderes, por exemplo, através do Zoom e não tão presencialmente ou com eventos, e tudo isso é um peso demasiado grande para nós, enquanto mulheres, e aqui na qualidade de africana, de enfrentar. Mas a forma como nós escolhemos dar a volta é que para mim é o mais importante. Por exemplo, eu lembro-me do desafio de procurar casas para mim e para os meus filhos e de ouvir vários nãos. Pelo fato de eu ser africana... E também porque vês que tu és africana por causa do teu cabelo, por exemplo. Portanto, é algo muito visível. E tu também não escondes isso, não queres esconder isso. Não. Mas não é só isso, porque o africano, em muitos contextos, é igual a vulnerabilidade económica, é igual a não comprometimento, é igual a não compromisso, é igual a não conseguir dar conta. É igual a não ser uma pessoa de confiança. Sim. E para mim, o estigma de, em situação de caos, eu não me foco no problema, eu escolho focar na solução. Na altura, a solução podia ser: vou chorar porque estou a ser vítima de algum preconceito por alguma agência imobiliária. Não, eu estou determinada a encontrar uma solução, então isto para mim não é questão. E ao longo do meu percurso, e isto para quem está lá em casa e para quem está cá, muitas vezes nós temos situações de eu, na minha perspectiva, de vivenciar determinados preconceitos, assim como algumas mulheres também vivenciam preconceitos aqui em contexto laboral, mas a forma como nós escolhemos olhar para esses preconceitos e dar a volta é o mais importante. Sabendo que, sendo mulher negra, há sempre agravantes, há sempre mais. É como, desde que eu cheguei cá a Lisboa, que eu tenho sempre a responsabilidade de ser mais, pelo fato de eu ser negra. Provar mais. Sim. Eu hoje estou cá, deram-me um palco para falar, eu tenho que ser mais. Eu não posso ser mediana, porque temos esse acréscimo de: se não fores mais do que aquilo que é expectável, tu podes não conseguir. E isso acho que já chega de termos que provar que temos que ser mais, como africanas e como... O tema do trabalho é muito importante e, Evódia, só uma última questão antes de passar aqui ao nosso painel também. Dizias que há uma expectativa de que uma mulher africana tenha uma profissão mais precária, e isso acontece muitas vezes, vamos falar sobre isso também em relação às mulheres ciganas, mas no teu caso, por exemplo, tu agora és empreendedora, trabalhas com mulheres líderes, que são mulheres que têm uma situação económica bastante confortável. Também sentiste que conseguiste passar essa mensagem, essa ligação facilmente, ou também desconfiavam de ti, do género, sendo coach e mentora de mulheres, eu sei que algumas são deputadas, donas de empresas, quem és tu para conseguires fazer aquele trabalho? Entendes? Eu estou a ser provocadora, tenho que ser provocadora. Sim. Esse é o trabalho que eu mais amo com as mulheres e com os homens que eu acompanho. Eu já estive em assessoria política, eu já assessorei um ministro, eu presto assessoria a personalidades políticas, a mulheres empresárias e CEOs, e aquilo que eu
pratico com as mulheres foi aquilo que eu tive que praticar em mim primeiro, de esmagar crenças. Crenças limitadoras de capacidade, de merecimento e, acima de tudo, de identidade. E aquilo que mais foi o fator diferencial na minha vida foi reforçar a minha identidade. A minha identidade neste momento não é uma identidade esmagada como estava quando eu terminei o meu mestrado na Universidade Nova de Lisboa, com classificação de 20/20, e nas minhas primeiras entrevistas diziam que eu era overqualified, quando na verdade o que me queriam dizer é: este cargo não é para ti pelo fato de tu seres negra. Hoje em dia eu dou-me ao luxo de ter uma identidade tão reforçada que as pessoas que querem trabalhar comigo é porque estão prontas para trabalhar comigo. E se eu não tivesse reforçado a minha identidade de eu não vou ter que provar nada a ninguém, eu demonstro que eu tenho competências para, e essas pessoas estão prontas para investir nelas, para eu acompanhá-las, o fator diferencial foi eu ter reforçado as minhas crenças. E em relação também à capacidade de eu sou boa naquilo que faço. Nós, as mulheres, eu trabalho com mulheres CEOs brancas de grandes empresas em Portugal, que são boas naquilo que fazem, ou seja, têm a crença da capacidade lá, mas não têm a crença do merecimento. Então, mesmo estando em cargos de liderança, não se sentem merecedoras de lá estar. E no meu caso, as minhas crenças estão reforçadas. Tu és merecedora, sabes Sim. disso? Sou altamente merecedora. Sim. Maria, o tema do trabalho também é muito relevante nas mulheres ciganas, porque se calhar se fizéssemos aqui um inquérito em Portugal inteiro e perguntássemos quais é que são as profissões que as pessoas ciganas têm, eu diria que ali se calhar a primeira seria pessoas que trabalham em feiras, a segunda seria não trabalham, estão só com outro tipo de apoios. Pronto, talvez. Pergunto-te, isto nem sempre é a realidade, tens 4 filhos, eu sei que estão todos a estar na faculdade, por exemplo, mas é estes empregos precários que as pessoas ciganas têm, também têm um grande impacto depois no seu envelhecimento, certo? Porque há um empobrecimento que acontece muito cedo. Fala-me sobre isto. Olha, eu posso dizer que eu não gosto de dizer, ou seja, os métodos de trabalho. Desculpa. Faz mal, força, continua. Os métodos de trabalho das pessoas ciganas tendencialmente são métodos informais. Eu prefiro chamar-lhes assim dessa forma, e agora que eu fico com esta queda daqui do meu spot, desconcentrei-me. Poderias voltar a fazer a questão? Sim, sobre o emprego e sobre o facto desses empregos serem mais precários faz com que haja um empobrecimento muito cedo das mulheres ciganas. Sim. O empobrecimento tem a ver não só com o trabalho precário, e acaba por ser trabalho precário porque é visto como um trabalho paralelo, não? Ou seja, um trabalho informal em Portugal, e mais cada vez sendo feito pelas mulheres, porque as mulheres ciganas são sempre grandes empreendedoras. Aliás, a sustentabilidade das famílias ciganas nos últimos anos estão muito divididas, aliás, se não muito mais a cargo da mulher cigana em Portugal. E essa ideia de que essa informalidade do trabalho e esse empobrecimento que efetivamente vem desse lado informal, vem porque cada vez menos se valoriza e se prioriza e se dá ou seja, há uma retaguarda para esse processo de trabalho informal que deixa de ser informal desde o momento que, por exemplo, o trabalho das mulheres nas feiras não é tão informal como se quer fazer crer. É apenas um empreendimento muito pessoal, e deixa de ser, quando eu digo que deixa de ser informal, deixa de o ser, porque essas pessoas estão obrigadas a pagar impostos, a pagar os seus lugares, a pagar todas as contribuições a câmaras municipais para terem acesso a essa forma de trabalhar. Hoje em dia já há muitas mulheres que efetivamente estão a trabalhar, mas devido, lá está, ao processo anterior e neste processo que ainda estamos eu digo a iniciar, que é o trabalho, que é o progresso na academia, na evolução académica,
obviamente que nos relega a mulher cigana sempre para trabalhos muito provisórios, trabalhos mesmo muito precários, terciários. E muitas das vezes, dentro desse processo, há também a exclusão desses lugares, ainda que sejam os lugares propostos para as mulheres ciganas, são sempre muito ligados a um plano de inferior. Eu não gosto de dizer a palavra, mas é o que eu estou a encontrar agora. A planos muito secundários, mesmo nesses lugares, a mulher cigana é sempre a última a ser requerida, a última a ocupar esses lugares. Isto não é querer estar neste processo, porque o processo da mulher cigana na atualidade não é só esse. Há mulheres que estão, como eu disse, em cargos e em lugares e a trabalhar muito bem o Mas seu também dirias que, empoderamento por profissional. vezes, essas mulheres ciganas conseguem chegar lá, como dizias, mas têm que esconder a sua identidade, ou não? A nível, por exemplo, estético, a Sim, nível de roupas que usam, a nível de... por exemplo. Sim, o que é que têm Sim, que isso esconder? chama-se eu chamo isso clandestinidade étnica. As mulheres ciganas, olha, por exemplo, falávamos há bocado sobre o alugar uma casa. O processo enquanto mulher, não, e depois com a camada de mulher e cigana, um processo para alugarmos casa, para termos acesso, leva-nos a esse lugar de clandestinidade étnica, termos que ocultar o lugar de onde vimos, quem somos, a nossa essência, a nossa identidade, para podermos ter acesso a patamares básicos, como o emprego, muitas vezes até a educação, acesso à educação, como por exemplo já aconteceu e conheço casos em que, por exemplo, mesmo para que a mulher tenha acesso à educação, se há uma lista, se há um processo de proposta para a educação da mulher, a mulher cigana fica sempre muito excluída nesses planos. Há um- E obviamente que isso tem um peso enorme como se é mulher e cigana em Portugal e como se envelhece como mulher e cigana em Portugal. há E um isto tabu traz-nos grande. aqui um vazio, porque mesmo este processo deste envelhecimento, eu digo isto, eu pertenço a uma geração limbo, porque tenho 50 anos, e estes 50 anos permitiu-me ter um olhar sobre a geração anterior e um olhar sobre a geração presente, e ter um olhar muito também para uma geração do futuro, porque eu sou mãe de 4 filhos, e estou a trabalhar para que eles tenham um processo de inclusão no futuro de uma forma que eu não tenho. E este meu lugar de processo limbo, eu sou aquela mulher que está no lugar que ao ver o que a geração anterior esteve sujeita, o enquadramento que eu faço para que a geração futura tenha outro acompanhamento é muito doloroso, porque, ou seja, eu acabei aqui por estar aqui neste empenho com o passado e fazer que desse passado o presente se construa um futuro. Isso deixou-me quando eu digo que sou uma geração limbo, sou uma mãe que ainda não tenho referências, por exemplo, académicas não digo isto pessoalizando, mas na maioria das mulheres ciganas e dos jovens ciganos, não têm mães ou avós que tenham uma referência académica para transmitir a estas gerações. Isso faz-nos estar num processo limbo. Isso levou-me a que eu tivesse lá está, por ter uma prole tão alargada e estar num processo de mãe solo, ter um empenho e ter as minhas prioridades vocacionadas mais para esse lado. Isto levou-me a que eu ainda não tivesse o conhecimento total sobre a minha capacidade de estar de emprego e também de condição académica. Há um E isso tabu fala grande. muito sobre o que Sim. ainda está por fazer nesta minha faixa, que não pode continuar a permanecer neste espaço limbo, para precisamente criar referências para as nossas mulheres que estão a construir-se. Há um tabu grande em relação ao envelhecimento e, sobretudo, nós muitas vezes não queremos pensar nele, não é? Pensamos no presente e não queremos projetar o que é que vai acontecer quando formos mais velhas.
Mas tu, Neuza, que trabalhas com muitas mulheres africanas, no chá de beleza afro, conheces muitas realidades e sabe-se também que há muitas mulheres africanas com altos cargos, mas também há muitas mulheres africanas que fazem aqueles cargos, diria, mais invisíveis, não é? Os que estão lá e que se não existissem a sociedade não funcionava, mas as questões relacionadas com a limpeza ou relacionadas com o abastecimento de certos locais. Essas profissões que as mulheres negras têm em concreto, no presente, podem determinar o seu empobrecimento no futuro, porque essa precarização leva a que tenham reformas, por exemplo, mais baixas. Tens este contexto muito presente das mulheres que conheces? Bem, acho que todas as pessoas que estão cá presentes hoje, se prestarem bem atenção, acredito que vocês tenham prestado atenção. Quando entram nas empresas que vocês trabalham, quem que vocês maioritariamente estão a fazer os cargos de limpeza, estão no escritório, ou seja, são mulheres que entram às 6 da manhã e quando vocês estão a entrar para ir trabalhar, são as que estão a ir embora. Depois são as mulheres que, enquanto estamos a sair dos escritórios, elas estão a entrar para limpar e saem às 22, 23 horas. Ou seja, se nós pensarmos autocarros, as primeiras pessoas que apanham os comboios, autocarros e metro, são as mulheres negras ou racializadas, e as últimas também são mulheres negras ou racializadas. Então, nesse sentido, as mulheres negras ou racializadas são as responsáveis por limpar o mundo, ou seja, o mundo que para nós estamos aqui hoje, teve que ter alguém para fazer a limpeza e quando formos embora vai ter alguém que vai estar a limpar. Então, para além de elas estarem sujeitas muitas vezes à precariedade financeira, ou seja, recebem mal, elas também estão sujeitas à precariedade de saúde, em termos de saúde, em meio de saúde. Ingerem muitos produtos químicos, têm que apanhar muito peso, têm que carregar muito peso, baixar, esse movimento a baixar e levantar. Então, com 40, 50 anos, acabam por começar a ter dores visíveis, não é? Dores que é tanto a nível interior que as degradam, não é? Como dores também a nível estético. Estão cheias de olheiras, estão acabadas, o cabelo a cair, as mãos estão calejadas. Então, a partir dos 40 para cima, elas acabam por já estar com um aspecto de velhas, não é? Velhas acabadas, como não era suposto estar. Porque depois é um ciclo, não é? Porque se têm um salário baixo, também não conseguem ter condições para fazer esses tratamentos, ou até a nível de saúde puramente falando. Nem condição, nem tempo. Não têm seguro de saúde, não têm tempo porque trabalham de segunda a sábado, nos horários que supostamente poderiam ir às consultas. Depois, quando vão de baixa, não têm como é que se chama? Reforma. Sim. A reforma de uma mulher negra, minha mãe é reformada, minha mãe recebe apenas 300 euros. Minha mãe teve uma reforma antecipada por causa da doença, por causa do trabalho precário que ela fazia. A empresa não se responsabiliza por isso, ou seja, não existe um seguro de trabalho pautado a pensar nas doenças que as mulheres adquirem ao longo dos anos. Se nós pensarmos as mulheres que nasceram cá, mulheres negras, afrodescendentes que nasceram cá, elas muitas vezes começam a trabalhar nas limpezas a partir dos 18, 19 anos, acabam por não concluir a escolaridade, acabam por trabalhar desde os 18, 19 até os 60 e tal anos, na idade de reforma, ou seja, toda a vida foram ingerindo produtos tóxicos, pegando pesos fazendo esforço além da medida, e muitas vezes têm que esconder a doença, que é para não serem despedidas, porque sabem que se uma sair, a outra vai entrar rapidamente. Então, com o projeto Chá de Beleza Afro, que eu criei em 2017, eu senti que eu poderia ter o mesmo
percurso, não é, que uma mulher negra cá em Portugal, ou seja, O ser Chá de mais Beleza Afro é um espaço de networking, de reunião de mulheres, fazem eventos, fazem muitas coisas, certo? Exatamente. Que não é só para mulheres africanas, É para todas as mulheres, que eu espero Exato. que depois vocês que estão cá tenham interesse, procurem pelo projeto e participem. Mas como eu estava a dizer, o Chá de Beleza foi pensado em que eu me vi na mesma situação que as minhas irmãs, não é? Eu me vi com 24 anos, grávida e sem perspectiva nenhuma de futuro. Tinha acabado de fazer a licenciatura e pensei, meu Deus, o meu caminho vai ser ter que trabalhar um trabalho que dizem que é um trabalho da mulher negra, ou seja, nos supermercados, na restauração. Se nós olharmos para Colombo, para Dolce Vita, para Vasco da Gama, centro comercial, quem está nos maiores, quem está maioritariamente a trabalhar nesses trabalhos que entram meio-dia, saem às 23, meia-noite, são mulheres negras ou são homens negros. Agora, pensando nas mulheres, eu não queria ter esse futuro. Eu sabia que eu poderia ser mais e tinha todo o potencial para ser mais. Então, o Chá de Beleza surge nesse sentido, para mostrar às mulheres que a maternidade não pode ser o fator determinante para elas deixarem de sonhar. O Chá de Beleza Afro é um espaço que permite às mulheres sonharem. Obrigada. Ou seja, tendo um espaço que elas podem sonhar, podem perceber, ok, ser mãe ou estar casado com a Ivódia e ter que abandonar os meus sonhos, cada vez mais as mulheres têm vontade, ou não têm vontade de ser mãe ou ser mães mais tarde, porque a maternidade diz-nos que nós temos que abdicar ou fazer uma pausa na nossa vida. E eu queria mostrar às mulheres negras, principalmente, que são as maiores, a camada que mais abandona os seus sonhos, que a maternidade não pode ser o fator determinante delas não sonharem ou não almejarem mais do que elas podem almejar. Então, o Chá de Beleza Afro tem mesmo esse intuito. Espero que vocês possam visitar o projeto, que tem como objetivo conectar mulheres negras através do networking e, dessa forma, fomentar o afroempreendedorismo e uma comunidade coesa, mas todas as pessoas, apesar de eu falar muito mulheres negras, eu quero que vocês que estão cá presentes hoje percebam que nós precisamos de vocês num lugar de escuta para perceber as nossas demandas e dessa forma poder nos abrir um pouco a porta. Vamos. Temos 2 minutos, vamos aqui um bocadinho à Maria e um bocadinho à Evódia. Maria, vou também dar aqui um dado que tu partilhaste comigo e que eu acho que a maioria das pessoas não sabe, eu também não sabia, que é que as pessoas ciganas morrem em média 8 a 12 anos mais cedo que uma pessoa não cigana. Explica-me porquê. Sim. Exatamente por toda hora. Eu acho que pegando num resumo do que acabou a Neuza de dizer, e é incrível, e estar a ouvi-la, e estar neste espaço de escudo, ouvir a Ivone e ouvir a Neuza, é como se, ou seja, há aqui uma aproximação dos detalhes, são muito, muito idênticos ao que nós mulheres ciganas passamos. E a verdade é que as mulheres ciganas tiveram acesso, por exemplo, a saúde obstétrica muito mais tarde que a maioria das mulheres portuguesas. E também os processos de empobrecimento, do acesso a boas condições de habitação, até a simples mobilidade dentro das cidades a que muitas pertenceram e que depois foram retiradas para a periferia, levou a que muitas mulheres tivessem efetivamente uma saúde muito precária, também devido aos processos de alimentação, de trabalho, que é um trabalho que o trabalho informal é um trabalho que não é contabilizado, mas que tem um esforço enorme. Trabalho Porque doméstico, o trabalho não é? Exato. Sim, e também de sobrevivência, porque a maior parte das mulheres ciganas têm um trabalho que não tem uma visibilidade muito clara, porque é visto como paralelo. E isso leva a que as mulheres não tenham, mulheres portuguesas e ciganas, não digo no geral, obviamente, mas tiveram um acesso muito tardio, por exemplo, à saúde, até à saúde pública. E isso conduz a que as pessoas ciganas
tenham problemas de saúde, até porque as necessidades de... Quando há um amadurecimento precoce e muito involuntário, né, na maior parte das vezes, acaba por haver... Os acessos acabam por se diminuir, porque as prioridades vão se sobrepondo muito umas às outras. E as prioridades da sobrevivência levam-nos a não parar, muitas vezes, para olhar para dentro de nós enquanto pessoas, enquanto mulheres e ciganas. E isso traz, obviamente, consequências, porque estamos sempre em correspondência a responsabilidades sociais que poderiam ser divididas e que, não tendo a retaguarda suficiente, levam-nos, obviamente, a ter uma saúde muito mais débil, e por isso as pessoas ciganas em Portugal, devido ao stress destes processos de sobrevivência, de necessidade de procurar uma sobrevivência, obviamente que nos leva a falecer muito mais cedo que as pessoas não ciganas e com comunidades ou com classes que têm acesso a uma saúde muito mais com mais qualidade, e isso acontece, e essa é uma das razões. Evódia, tu dizias Aliás, que queres estar presente em mais palcos, não para falar só sobre a inclusão, mas também para falar sobre aquela que é a tua especialização, sobre o teu trabalho, e que a tua identidade, no fundo, não seja aquilo que te traz a estes palcos. Dá-nos um conselho também para essa passagem, para esse empoderamento importante para ti, e como é que tu chegaste a esse nível? Então, olha, tenho aqui as minhas notas, mas não é porque estou no Instagram, é porque detesto chegar a casa e, olha, não disse isto. Então tenho aqui as minhas notas. Olha, eu começaria com uma frase de uma abolicionista afro-americana que há centenas de anos ela disse: libertei 1000 escravos, mas eu teria libertado 100.000 escravos se eles soubessem que eram escravos. Então, hoje em dia ainda existe uma escravidão coletiva, não apenas das mulheres africanas, não das mulheres ciganas, mas do coletivo, inclusive de mulheres em funções onde não estão felizes e continuam a ser escravas, de mulheres que estão em relacionamentos onde não são felizes, mas escolhem lá estar porque preferem ser escravas. Então, se eu pudesse deixar uma mensagem, que eu trabalho muito a liberdade das mulheres, dos seres humanos, é questionarmos o quão livres e o quão felizes nós, na prática, somos no final do dia, quando nós colocamos a cabeça na nossa almofada. E porque eu sei que estão aqui várias marcas, eu vi várias marcas aqui representadas que têm um poder incrível na sociedade, é necessário colocarmos a mão na ferida no que toca à verdadeira representatividade. Eu já não quero mais falar das mulheres empregadas de limpeza que estão nas empresas. Eu quero chegar nestes fóruns e ver africanas na plateia e africanas aqui no palco, mas não no palco da diversidade e inclusão. Obrigada. E ciganas também. Eu não quero estar no Woman Aging no palco da diversidade e inclusão. No próximo ano eu quero estar para mostrar como eu sou das pioneiras na lusofonia a trabalhar a autoconfiança das mulheres em todas essas empresas que estão aqui. Esta é mostrar a minha expertise enquanto mulher, o que significa que existe um trabalho gigantesco a ser feito a nível de verdadeira diversidade para quando eu chegar à EDP, quando eu chegar à Clinique e a todas essas empresas, que eu encontre várias Evódias ali altamente representadas, para que daqui a 30 anos possamos estar a falar do verdadeiro envelhecimento em que na minha conta bancária não vai cair apenas 300 euros. Obrigada. Muito obrigada às três, Evódia, Neuza, Maria. Obrigada também à Maria e à Rebeca pelo convite. Foi um gosto enorme estar convosco. Vamos falar mais. Eu sou a Catarina Marques Rodrigues e estou disponível também para conversarmos e para fazermos pontos sobre estes temas. Muito obrigada pela vossa presença. Obrigada. Obrigada.